Pessoal, desculpa, mas é porque o meu celular ele só deu a capacidade dos 30 minutos. Mas, continuando para vocês a história, peço perdão. Quando eu chego ali naquele lugar, esse gerente, ele de braços abertos, ele me abraça e fala: lamentável. É muito lamentável, pois ela era uma das nossas melhores operadora de destaque. Ela tinha acabado de ser eleita operadora de destaque. E naquele momento eu só sinto assim, é uma situação, gente, que eu não desejo para ninguém. Para ninguém, para nenhuma mãe. Nem para o meu pior inimigo que me deseja mais mal. Eu não desejo para ninguém, porque é uma situação que te deixa completamente impotente, completamente perdida. Quando eu chego, o corpo dela já está todo envolto naquela manta térmica, eu não consigo ver o rosto dela ali. E o coração da mãe está na boca. Eles já tinham imobilizado tudo, porque eu demorei um tempo a ter acesso a ela. Eles já tinham ali nesse meio tempo ali colocado na maca, imobilizado, feito todos os procedimentos. E o que acontece, pessoal? Irmãos, perdão pelos fogos. Então, ela está imobilizada ali e essa maca da entrada ao elevador e ali ela tinha se jogado do térreo do 7º andar. Ela tinha se jogado, ela se jogou, literalmente ela se jogou. Ela tentou contra a própria vida, o autoextermínio. Essa palavra tão feia, tão, né? Enfim. Então, quando eu entro naquele elevador, entra 3 socorristas do SAMU comigo. Tá aqui do lado, eu não consigo ver o rosto dela, eu só coloco a mão sobre a manta e ali eu desabo. Eu só consigo ali chorar. A maca sai primeiro do que eu e ali eu não consigo mais erguer os olhos. Ali literalmente eu fui ao chão. E é justamente quando eu saio daquele prédio, aquela multidão que eu vi toda de pé, eu não consigo erguer a cabeça. Eu só consigo olhar para o chão. Literalmente, diante daquele gigante, eu penso, perdi. Eu lutei tanto e perdi. Mas ali era levada para o 24 horas da minha cidade. Eu vou na ambulância junto e ali, irmãos, se passam longas e angustiantes, terríveis horas. Aonde ali eu me sinto como um cego, uma cega tateando no meio da escuridão. Literalmente, uma cega no escuro, tateando no meio da escuridão. E desesperada ali, esse Senhor ficou comigo todo o tempo ele ficou do meu lado. Desesperada naquele momento, chega uma hora que eu choro tanto que eu tenho vontade de arrancar os meus cabelos. Porque o desespero é grande, irmãos. Só quem já passou por uma dor, por uma situação tão trágica, sabe o que você sente nessa hora. O desespero é grande.
o desespero é grande. E ali, quando eu não sei mais o que fazer, quando eu tenho vontade de gritar, de morrer, de arrancar os cabelos, eu não sei nem de que eu tinha vontade. Não tinha mais lágrima para chorar. Não tinha mais. Não tinha mais lágrima. Era como se eu já tivesse me esvaído completamente. Eu coloco as mãos no ouvido, já à noite, dia frio aquele, e muito frio onde eu estava lá fora, eu coloco as mãos nos ouvidos. E ali, irmãos, é onde entra a misericórdia. Ela já havia entrado, mas aí ela entra para mim. Pois ali, irmãos, eu percebo que me passa um fio de luz no meio daquela escuridão e eu me agarro nele. E quando eu me agarro nesse fio de luz, é como se eu escutasse uma voz dizendo: eu não estou sozinha, eu não estou sozinha, eu não estou só, eu não estou só. Então, foi o que me sustentou. E ali eu volto para casa. Meus filhos já sabiam da notícia, porque tem gente que é inconsequente, tem gente que não tem amor, que não tem sensibilidade para dar uma notícia dessa para alguém. Já tinha se alastrado tudo, meus filhos já estavam sabendo, da pior forma possível eles ficaram sabendo. E, irmãos, não foi fácil. Ali eu parto para Anápolis, porque ela foi levada para um hospital longe de onde eu estava, porque a minha cidade não tinha recurso, não tinha um hospital de porte para o estado que ela estava, que era gravíssimo. E ela se jogou, irmãos, do 7º andar de cabeça. Depois já bem ela relata toda a história e só que ela se jogou de cabeça, para cair de cabeça, mas quando ela se joga para cair de cabeça, a mão do Senhor já estava à frente, porque Satanás fala ao ouvido dela: se joga, não tem coragem. Ele fala, irmãos, ele fala aos ouvidos, irmãos. Satanás fala mais do que vocês imaginam, irmãos. Do mesmo jeito que o nosso Deus maravilhoso, poderoso, Senhor da glória, onipotente, onisciente, onipresente fala, Satanás também fala. E nesse dia, fraca como ela estava espiritualmente, emocionalmente, ela ouviu a voz dele e deu vazão. Então, ela foi na ambulância sozinha, até então não tinha noção do estado que ela estava, mas sabia que era muito grave. E ali, irmãos, eu só orava, eu só pedia misericórdia, só misericórdia, misericórdia, misericórdia. Quando eu cheguei em Anápolis, meu coração meio que... Quando aquelas atendentes vieram perguntar se eu era a mãe dela, vieram até mim, era como que eu já imaginei, ela faleceu. Mas não, irmãos, ela não faleceu. Quando ela se joga, ela cai com o cotovelo no chão. Ela tem fratura exposta do bíceps. Ela tem fratura na bacia. Ela tem uma fratura também no fêmur. E ela também tem uma fratura no joelho e uma pequena fratura no início da coluna. Enfim, o lado direito dela praticamente ficou todo fraturado. Ela teve múltiplas fraturas. E fraturou fêmur, joelho, bacia, braço, uma pequena parte da coluna. Mas, irmãos, a misericórdia de Deus, ela foi tão grande, tão grande, tão grande, que o rosto dela ficou ileso.
não quebrou um dente sequer, não teve uma lesão cerebral sequer. Teve uma pequena lesão na coluna, que com o colete que ela usou durante 4 meses deu para corrigir, graças a ele. Graças a ele. Então ali naquele hospital, irmãos, foi um período que foram 28 dias. Eu vou resumir para vocês porque é uma história longa. Foram 28 dias, múltiplas cirurgias, e só quem já ficou dentro de um hospital, numa situação tão adversa, sabe o que é aquilo. O quanto você fica vulnerável ali dentro, o quanto você fica fragilizado, vulnerável, fragilizado. E nessas horas, irmãos, é quando a misericórdia do Senhor mais se manifesta. Pois é justamente nessa hora, quando termina a tua força humana, quando termina a tua capacidade, é onde começa a capacidade do Todo-Poderoso Yeshua HaMashiach, o Deus do impossível e a fé. E ali, irmãos, ela passa por múltiplas cirurgias, até que no dia 2 de janeiro de 2024 ela tem alta. Eu passei o Natal dentro desse hospital com ela. Eu passei o Ano Novo ali dentro. É um Natal e um Ano Novo que ninguém espera passar. Mas ao mesmo tempo que eu me sentia triste, porque não foi fácil, irmãos. Porque quando uma pessoa ela tenta autoextermínio, a primeira coisa que as pessoas fazem é julgar. Elas pensam que a pessoa tinha uma vida muito ruim para poder tentar uma coisa daquela. E muitas vezes não é, irmãos. Irmãos e irmãs, o mundo espiritual é real. Atentem-se para o mundo espiritual. Então não foi fácil lidar com os julgamentos das pessoas à volta. Mas também ainda há muita gente bacana, muitas pessoas que entendem, que te dão força, anjos que Deus coloca no teu caminho. Eu sofri muito dentro daquele hospital, irmãos. Mas dentro daquele hospital eu pude conhecer quem é quem. Eu pude ver muito quem são os amigos nessa hora, quem está com você nessa hora. E muitas vezes, irmãos, vai ser só você e Deus, e mais ninguém. Porque quando eu estava dentro daquele centro cirúrgico, onde a minha filha passou longas horas, quando chegou, longas horas onde eu não sabia direito o que tinha acontecido, não sabia a gravidade, não sabia a profundidade. Ali foi eu e Deus, e mais ninguém. Eu estava numa cidade estranha, num lugar estranho, e como eu queria, naquela hora, que alguém segurasse a minha mão e falasse: você não está só. Mas Jesus segurou. Jesus segurou, irmãos. Ele segura, Ele não abandona. Não te deixarei, não te desampararei. Eis que estou contigo todos os dias, até o final dos tempos. Então, irmãos, resumindo, foram longos dias dolorosos, longas noites, mais dolorosas ainda. Ela passou por múltiplas cirurgias, o corpo ficou todos os braços, tudo furado, acabou o acesso, foi colocado acesso no pescoço, foi feito transfusões de sangue e até que chegou o dia da alta. Ali, quando chegou o dia da alta, o médico chega para mim e fala que ela ficaria um longo tempo deitada. A recuperação dela
seria longa, mas também ela teria uma longa vida, porque a misericórdia foi grande. Porque foi um milagre, irmãos, como o próprio médico falou. Foi um milagre. Ela teve o que muita gente, com muito menos, não teve. A misericórdia de Deus foi grande na vida dela e na minha. Então, nesse meio tempo todo, eu fui a enfermeira dela, Jesus capacitou, era eu que fazia os curativos. Eu fui a fisioterapeuta dela, Jesus capacitou. Foi eu que ajudava as sessões dela em casa. Eu fui a cuidadora dela, Jesus capacitou. Mas acima de tudo, eu fui a mãe dela. A mãe. A mãe. Porque nesses momentos, irmãos, muitas vezes é só a mãe. A mãe. A mãe, quando é mãe, ela é mãe em todos os momentos. Em todos. Seja no sorriso, seja na dor. E também na tragédia, onde ninguém espera. Mas infelizmente, às vezes, elas acontecem. Então, foram longos 4 meses. Longos 4 meses. Mas ali em oração, em meio a muita aflição, muito cansaço, muito desgaste. Muita aflição, muito cansaço, muito desgaste. Depois de 4 meses, ali eu dava banho nela na cama. Era tudo ali na cama, irmãos. Não tinha como levantar. Mas depois de longos 4 meses, o nome do Senhor novamente é glorificado. E ela fica de pé. Para a honra e glória do Todo-Poderoso Yeshua HaMashiach. Para a honra e glória daquele que pode todas as coisas, daquele que tem o domínio do passado, do presente e do futuro. Ela fica de pé. Foi um dos dias mais felizes da minha vida, pode ter certeza. Jesus teve muita misericórdia da minha filha e de mim. Ele libertou a minha filha. Ele devolveu a vida a ela. Literalmente, ela voltou uma outra pessoa. Literalmente, ela renasceu. Ela renasceu. Ela é uma nova pessoa. E eu estou contando esse testemunho para vocês, para dizer que hoje ela anda normalmente. É lógico, como ela tem uma prótese de bacia, uma semiprótese, ela tem certas limitações, mas o braço, ela movimenta tudo normalmente. Se você não contar o que ela teve, ninguém imagina, ninguém percebe. Jesus, irmãos, Ele é perfeito, Ele é fiel, Ele é bom, Ele é poderoso. Não tem nada maior nessa terra do que a autoridade e do que o nome de Jesus. Essa que vos fala é prova viva da autoridade de Jesus e do que a misericórdia dele é capaz de fazer. Clamem, irmãos, clamem pelos seus filhos, pelas suas filhas. Clamem, irmãos, clamem. Às vezes a gente pensa que está orando, que Deus não está ouvindo, Jesus não está ouvindo, não está fazendo efeito, mas está, irmãos. Mas está. Não tem nenhuma oração que não seja respondida. Não tem nenhuma oração em vão. Não existe, irmãos. Não existe oração em vão. Toda vez que um joelho, que uma boca, que um joelho desce, que uma boca, uma língua proclama o nome do Senhor, Ele escuta. Deus é bom, Deus é fiel. Ele não nos abandona.
Ele disse: no mundo tereis aflições. Às vezes, irmãos, irmãs, amados, vai ser inevitável. Quem dera eu como mãe poder evitar aquilo tudo. Mas é justamente às vezes, irmãos, na aflição que a libertação vai acontecer. Orem pelos seus filhos. Orem. Não vejam a depressão como algo comum, como frescura, como algo pequeno, como falta de vontade. Não vejam a depressão como fraqueza. Não, irmãos. Orem, percebam os seus filhos, observem, busquem ajuda. Busquem ajuda de psicólogos, psiquiatras. Não vou dizer que não adiantou. Adiantou sim. Ajudou sim a minha filha por muito tempo. Por um bom tempo. Mas acontece que o sofrimento dela era muito mais profundo. Era algo que somente Jesus de Nazaré poderia libertá-la daquilo. Amem os seus filhos. Amem, pais. Porque se vocês, como pais, não amarem os seus filhos, não ajudarem os seus filhos, não compreenderem os seus filhos, porque às vezes, irmãos, a gente pode até entender, mas não basta só entender. Entender é raso. Precisa se compreender, entender o que está por trás daquilo, que muitas vezes é muito mais profundo do que aparenta ser. Então, que esse testemunho aqui, ele sirva para salvar a vida de muitas pessoas, para evitar que muitas pessoas passem pelo sofrimento que eu passei, pela dor que eu passei, pelo sofrimento, pela aflição que a minha filha passou. E Jesus de Nazaré, que o nome dele seja glorificado, exaltado, para toda a eternidade, para todo sempre. Porque o que ele fez por mim, pela minha filha, dinheiro nenhum na face dessa terra faria. Homem nenhum na face dessa terra poderia fazer. Foi algo que somente a misericórdia e a mão dele poderosa como é, pode fazer. Porque quando Jesus entra, irmãos, Satanás pode até tentar, mas ele já perdeu. Ele já perdeu. Porque muitas vezes, irmãos, Deus não vai nos livrar da cova, mas Ele vai nos livrar dentro da cova. E não tem principado, não tem potestade, não tem força espiritual maior do que a mão e do que a autoridade de Jesus Cristo.